Prezados, nessa aula nós vamos apresentar inicialmente o conceito de linha elástica, deflexão de vigas também, e caracterizar ou definir o problema de valor de contorno associado à avaliação da linha elástica, tá? Da deflexão de uma viga, tá bom? Então, a aula de hoje é bastante introdutória aos conceitos de linha elástica, deflexão de vigas e a definição, caracterização do problema de valor de contorno associado à avaliação da linha elástica e da deflexão de vigas, tá bom? Então, vou voltar aqui rapidamente para o meu quadro. Como vocês podem ver, eu tenho aqui representado 3 modelos de cálculo de vigas, tá? Esse primeiro modelo de cálculo, que tem a representação de um engaste aqui à esquerda, é um modelo de cálculo de uma viga em balanço, engastada na extremidade esquerda e com a carga concentrada na extremidade direita, que é uma extremidade livre, tá? Sem vínculo, tá bom? Então, o primeiro modelo de cálculo aqui é de uma viga engastada à esquerda e com a carga concentrada na extremidade livre, uma viga em balanço, tá? O segundo modelo de cálculo é de uma viga biapoiada com um carregamento linearmente distribuído uniforme, tá? Que trata-se de uma viga, né, biapoiada com carregamento linearmente distribuído uniforme. Q. E a terceira viga é uma viga com vínculo, né? Ela é biapoiada também, mas com vínculo localizado, né? Um dos vínculos localizado não na extremidade, mas numa posição intermediária da viga, tá? Eu tenho um dos vínculos localizado numa posição intermediária da viga, ao invés de se localizar aqui na extremidade. E com a carga concentrada nesse trecho, que é um trecho em balanço, tá? Em balanço. Uma carga concentrada nessa extremidade, que é uma extremidade livre para essa viga biapoiada, com um dos apoios posicionado, né, numa posição intermediária aqui da minha viga. Bom? Então, eu tenho 3 modelos de cálculo. Vale destacar a presença, né, do eixo coordenado X, que corre ao longo do eixo da viga, tá? Aqui representado nos meus modelos de cálculo, tá? X correndo aqui ao longo do eixo longitudinal da viga, 0 na extremidade esquerda, tá? E igual a L na extremidade direita, tá bom? L, 2/3 de L mais L sobre 3 dá L, tá bom? Essas vigas aqui têm todos o mesmo tamanho, o mesmo comprimento, tá? Para facilitar a nossa análise, ok? Além da presença do eixo X, que corre ao longo do eixo longitudinal da minha viga, eu tenho também a presença da função deflexão, V de X, que vai definir para a gente, né, o quanto a minha viga vai defletir ponto a ponto ao longo da minha viga. Tá bom? Ok? Ela vai quantificar o quanto cada ponto aqui do meu eixo longitudinal da viga vai se deslocar verticalmente. Tá bom? V de X, que é a deflexão, ou função deflexão, que vai variar com X, tá? A convenção positiva dela é para cima, tá bom? E ela varia ponto a ponto aqui ao longo do eixo longitudinal da viga, e ela vai definir para mim, né, o quanto cada ponto aqui do meu eixo longitudinal vai se deslocar verticalmente, tá bom? Essa é a definição da função deflexão V de X, tá? Antes de qualquer análise de linha elástica, deflexão de vigas, antes de realizarmos qualquer tipo de análise,
É interessante se utilizar da sensibilidade física, né, da intuição física, para saber como cada eixo de viga aqui representado, cada eixo de cada uma dessas vigas aqui representadas, como cada um desses eixos vai se deformar, tá? Então, utilizando apenas a intuição física, é de se imaginar que essa viga engastada na extremidade esquerda e com a carga concentrada atuando na extremidade livre, ela vai assumir essa forma daqui, ó. Tá? Ok? Ela vai se encurvar, né? Ou vai apresentar uma curvatura para baixo. Deixa eu representar melhor isso aqui. No engaste, ela nem se desloca verticalmente e também não rotaciona, tá bom? No engaste, ela nem se desloca verticalmente e também não rotaciona. Já na extremidade livre, ela tanto se desloca verticalmente como também rotaciona, tá bom? Então, de antemão, nós sabemos que a maior deflexão vai ocorrer na extremidade livre, ok? E vou chamá-la aqui de delta, tá bom? De delta, beleza? Que é a maior deflexão apresentada por essa viga na extremidade livre. De antemão, como vai se tratar aqui de um problema de valor de contorno, eu preciso definir as condições de contorno desse problema, tá? E quais são as condições de contorno desse problema? A deflexão avaliada em zero, que seria aqui no engaste, a deflexão avaliada no engaste, quando x é igual a zero, é igual a zero, tá? Essa é uma das condições de contorno desse problema, ok? Além disso, esse ponto não rotaciona. Esse ponto não rotaciona. Então, como ele não rotaciona, a derivada da função deflexão em relação a x é zero, que seria o momento angular, né, da reta tangente ao ponto. Tá? Que é zero. Como avaliamos o momento angular de uma reta tangente ao ponto? Nós avaliamos usando derivada. Então, a derivada de v em relação a x avaliada em zero é zero. Tá bom? Então, essas são as duas condições de contorno do meu problema. Tá? As duas condições de contorno. Vou colocar aqui x e x. Tá? São as duas condições de contorno. O que seriam condições de contorno? Como o próprio nome diz, elas ocorrem, né, ou são definidas geralmente no contorno, que no caso de uma linha longitudinal seria nas extremidades da linha, nesse caso aqui a extremidade esquerda, e são valores conhecidos da minha função, que eu a princípio desconheço e vou resolver utilizando, né, ou resolvendo o problema de valor de contorno, né, seria governado, ou vai ser governado por uma equação diferencial de equilíbrio, uma equação diferencial, desculpa, não de equilíbrio, mas de equação diferencial. Na solução dessa equação diferencial, nós chegamos, né, usando métodos de solução de equações diferenciais, nós chegamos na solução geral e aplicamos as condições de contorno para chegar na solução particular. Então, o problema de definição de uma linha elástica de uma viga, ou do cálculo, ou de determinação da deflexão de uma viga, é um problema de valor de contorno bastante interessante, tá? Essa maior deflexão que ocorre na extremidade viga, da viga, ela vai ser igual a menos V avaliado em L, tá? Ok? Já que x é igual a L na extremidade livre, que é o comprimento da nossa viga. Menos porque a minha função deflexão, ela tem convenção positiva para cima. Então,
ao longo de toda essa viga daqui, eu vou ter uma deflexão negativa, ou deslocamentos na vertical dos pontos do meu eixo longitudinal da viga, né, deslocamentos verticais para baixo, contrariando a minha convenção, que é para cima. Então, V de X vai assumir valores negativos ao longo de toda essa viga. Tá bom? Por que é importante fazer essa análise de linha elástica? Por que é importante definir a função de deflexão? Porque no momento em que nós dimensionamos o elemento estrutural, nós precisamos avaliar se ele resiste às ações atuantes, ou seja, se os níveis de tensão que surgem no material que vai ser utilizado na confecção do elemento estrutural, se o nível de tensão não atinge o valor limite de resistência do material, seria uma análise de resistência. E também precisamos saber se a estrutura ela não deflete ao ponto de comprometer o funcionamento dela. Por exemplo, promover sensação de insegurança aos usuários. Tá? Então, existem valores pré-determinados em norma, a depender do tipo de estrutura que se está analisando, né? Valores limites para os deslocamentos que surgem na estrutura, tá? Como é o caso dessa deflexão aqui, na extremidade direita. Então, usando parâmetros de norma, nós calculamos delta e avaliamos se a estrutura ela é funcional, tá? Se ela atende requisitos associados ao estado limite de serviço, tá? De tal forma que não comprometa a funcionalidade da estrutura. Não promova sensação de insegurança nos usuários. Além disso, se a estrutura deflete muito, se desloca muito, se deforma muito, ela estaria mais sujeita ao surgimento de trincas, de fissuras, caso o material utilizado na sua confecção apresente uma grande rigidez e uma fragilidade da tração, como é o caso dos materiais cerâmicos, como é o caso do concreto. Tá bom? Então, calcular essas deflexões máximas são importantes para o projeto de elementos estruturais, tá? Ok? E vamos calcular essa função da deflexão usando, né, os conhecimentos de cálculo diferencial integral, mais particularmente, né, a solução de uma equação diferencial ordinária, de um problema de valor de contorno, tá bom? Por que é importante fazer essa análise a priori? Porque definimos as condições de contorno, definimos onde vai ocorrer a maior deflexão, muito provavelmente, onde vai ocorrer a maior deflexão, onde vão ocorrer as maiores deflexões, tá? E, além disso, se no cálculo algébrico, na solução da equação diferencial ordinária do problema de valor de contorno, você encontrar uma função deflexão que não satisfaça as condições de contorno, ou que apresente, nesse caso dessa viga em particular, valores positivos ao invés de negativos, você cometeu algum equívoco na solução algébrica do problema. Então, essa análise a priori nos permite avaliar se a análise que vai ser feita resolvendo o problema de valor do contorno, resolvendo a equação diferencial ordinária, se essa análise ela está correta, tá bom? Basicamente isso. Para a segunda viga, a deflexão ou a linha elástica é de se esperar que ela ocorra da seguinte forma. Uma vez que temos apoios do segundo e do primeiro gênero nas extremidades livres e uma carga linearmente distribuída uniforme, por uma questão de simetria, a maior deflexão vai ocorrer exatamente no meio do vão. Vai ocorrer para baixo, uma vez que o carregamento atua para baixo. Tá? E os apoios do primeiro e segundo gênero, eles estão proibindo aqui, impedindo o deslocamento na vertical, mas permite que ocorra rotações nas extremidades,
diferentemente do engaste. Então, uma vez que ocorrem rotações, a linha elástica que se espera para essa viga é essa aqui. Ok? É mais ou menos essa aqui. Onde nós temos uma simetria, né? Uma simetria. Ou seja, eu tenho um espelhamento aqui em torno de uma linha vertical que se localiza no meio do vão, tá? E aqui eu teria a maior deflexão, vou chamar de delta, tá bom? Para essa viga em particular, quais seriam as condições de contorno? Nas extremidades, tá? Em V avaliada em 0 e V avaliada em L, eu tenho deflexão, que é o deslocamento na vertical dos pontos no meu eixo longitudinal da viga, essa deflexão, ou esse deslocamento na vertical vai ser 0. Então, essas são as condições de contorno do problema. Tá? Enquanto isso, delta vai ser igual a V avaliado em L sobre 2, né? Seria X, né, avaliado no meio do vão, né? Já que o comprimento da viga é L, X no meio do vão vai ser L sobre 2. Tá bom? Ok? Vai ser L sobre 2. Além disso, nessa viga em particular, existe uma condição chamada condição de simetria. Tá? Uma vez que eu tenho uma simetria aqui, dv dx avaliado em L sobre 2 é igual a 0. Tá? É igual a 0. Que seria, né, o ponto de máximo ou no caso aqui, é o ponto de mínimo da função deflexão. Ok? Ponto de mínimo, que é onde ele assume o valor mínimo, né, negativo. Eu cometi um pequeno equívoco aqui. Eu tenho um delta igual a menos V avaliado em L sobre 2, tá? Porque esse delta eu associo a ele geralmente em valor positivo, tá bom? Valor positivo, ok? Então, essas seriam as condições de contorno do meu problema. Essa seria a linha elástica esperada, tá? E essa seria uma condição de simetria. A derivada de V em relação a x avaliada em L sobre 2 é igual a 0. Tá bom? Além de avaliarmos se a nossa estrutura, no caso aqui viga, atende requisitos de estado limite de serviço, né? Se ela atende requisitos de funcionalidade, além disso, essa análise de linha elástica ou de deflexão de vigas, ela é importante no intuito de avaliarmos esse delta e no caso de uma confecção de uma viga em concreto armado, por exemplo, o pedreiro, né, ou a pessoa que vai confeccionar a forma da minha viga em concreto armado, ele vai prever uma chamada contraflecha, né, contraflecha, vai confeccionar uma forma com uma curvatura contrária a essa, para cima, ao invés de ser uma curvatura para baixo, ao invés de ser uma curvatura para cima, curvatura para baixo, com um valor de contraflecha igual a delta, que é chamada flecha da viga, né? Que é o maior deslocamento vertical, né? A maior deflexão apresentada pela viga, tá? No caso aqui, uma viga biapoiada, tá bom? Com isso, né, se espera que, uma vez atuando o carregamento, a viga ela se deforme, né? Com um valor exatamente igual ao da contraflecha, tá? Avaliado, né, a partir do cálculo estrutural, ou da análise estrutural, e a partir disso, né, obter, né, na prática, uma viga uma forma retilínea, que é aquela projetada, tá? Ok? Já que a ação dos carregamentos permanentes, né, vão promover um deslocamento, né,
uma deformação na minha viga, e se você, o seu pedreiro, numa viga aqui de, vamos supor, de 6 metros, nós temos uma flecha de 1 centímetro, 1,5 cm, ele faz, confecciona uma forma com a curvatura para baixo, né? Com a contraflecha de 1,5 cm, tá? Porque quando atuar o carregamento, ela vai defletir 1,5 cm e vai ficar com a forma retilínea, ou aproximadamente retilínea, tal como projetada, tá? Então, calcular essas deflexões, ou essas flechas, que são esses valores máximos apresentados pelas deflexões ao longo do eixo da viga, também é algo útil nesse sentido, tá? De auxiliar na confecção da forma de uma viga em concreto armado, por exemplo. Ok? Além disso, além desses 2 exemplos que acabamos de fazer essa análise, nós temos um outro exemplo aqui, cuja análise é interessante. E vão surgir aqui 2 deflexões máximas em valores absolutos, né? Como eu tenho 2 apoios aqui apoios que só impedem o deslocamento na vertical, um apoio do segundo e um apoio do primeiro gênero, tá? A linha elástica, considerando a posição desses apoios e a carga concentrada na extremidade livre, é de se esperar que esse eixo longitudinal dessa viga se deforme da seguinte forma. Ok? Então, eu tenho uma flecha máxima aqui, que eu vou chamar de Δ2, que vai ser igual a menos V avaliado em L, que é o comprimento total da viga, tá? Onde X é 0 aqui na extremidade esquerda e L na extremidade direita. E eu vou ter aqui um outro delta, né? Que eu vou chamar de Δ1, ok? Que vai ser igual a V avaliado em X barra, onde X barra se encontra entre 0 e 2L sobre 3, tá? Seria o máximo valor o máximo valor da função deflexão dentro desse intervalo, entre 0 e 2L sobre 3, tá bom? Então, temos 2 flechas, 2 valores máximos aí para a função deflexão, tá bom? E é de se esperar essa linha elástica, porque nos apoios eu tenho deflexões nulas, né? Necessariamente nulas, ok? E o carregamento atuante nessa extremidade livre promove, né, esse formato aqui, onde nesses pontos onde eu tenho os apoios, eu tenho basicamente rotação, né, livre, né? Eu tenho uma rotação livre, ok? Para essa viga em particular, as condições de contorno são V de 0 igual a V avaliado em 2L sobre 3, que é igual a 0. Tá? Essas são as condições de contorno. São os valores já conhecidos da função de deflexão por conta da presença dos vínculos, tá? V avaliado em 0 é 0, V avaliado em 2L sobre 3 é 0 também, tá? Com isso, gente, a gente determina ou define, né, as condições de contorno e onde nós podemos esperar deflexões máximas em valores absolutos, tá? Que nós chamamos geralmente de flecha. Além disso, como eu mencionei anteriormente, saber, né, como a linha elástica ela vai ocorrer, ou como a viga ela vai se deformar, utilizando basicamente a intuição física, é importante, porque se no cálculo algébrico, na solução do problema de valor de contorno, na solução da equação diferencial ordinária,
você obter uma expressão para v de x que não confirma esse tipo de comportamento, tá? Se você chega a essa conclusão em formas para a deflexão que não confirmam esse comportamento inicialmente previsto, usando a intuição física, muito provavelmente está ocorrendo algum erro no seu cálculo algébricos, tá? Na solução da equação diferencial ordinária do problema de valor de contorno, tá bom? Pois bem, e como resolver esse problema de valor de contorno? Para resolver um problema de valor de contorno, você precisa de uma equação diferencial que governe esse problema, tá? Para podermos encontrar a v de x. E que equação diferencial seria essa? Tá? Nós obtivemos, né, na aula tratando de flexão transversal reta, que se encontra no meu canal no YouTube, na aula de flexão transversal reta, nós obtivemos essa relação aqui importantíssima, chamada relação curvatura-momento. Tá? Onde o inverso do raio de curvatura vai ser igual à curvatura, né, definição matemática, geométrica, matemática, que vai ser igual a o momento fretor sobre a rigidez da flexão, que resulta do produto do modo de elasticidade pelo momento de inércia. Tá? Essa seria a curvatura. O que é que essa expressão nos diz, essa relação curvatura-momento? Que quanto maior o momento fretor aplicado, maior será a curvatura apresentada pela viga. Tá? Maior será a curvatura apresentada pela viga. Quanto maior a rigidez a flexão, menor será essa curvatura para um determinado valor de momento. Tá? Então, quanto mais rígido for o material, quanto maior for o valor do modo de elasticidade, menos sujeito estará a viga ao encurvamento. E quanto maior o momento de inércia da seção transversal, também menos sujeito a encurvamento estará a viga. Por isso que vigas são projetadas com o perfil em I, por exemplo, ou o I em pé. Porque o I em pé tem um maior momento de inércia do que o I deitado. E a forma em I tem um maior momento de inércia do que uma forma retangular, de seção retangular ou quadrada, com a mesma seção transversal. Por quê? Porque ao confeccionar uma seção transversal em I, você distancia o material, né, do eixo neutro, distancia o material, fazendo com que o seu momento de inércia seja maior. Tendo um momento de inércia maior, você vai ter uma viga menos sujeita a encurvamento, menos sujeita a deflexão. Tá? Então, essa é a justificativa de você usar uma seção transversal em I. Ou uma seção retangular com uma altura maior do que a base. Por quê? Porque o que vai interessar para você é o momento de inércia em torno do eixo Z, que é aquele eixo, né, neutro, né, que nós definimos na aula de flexão transversal reta. Tá bom? Então, o maior momento de inércia, o maior módulo de elasticidade faz com que nossa viga esteja menos sujeita a encurvamento. E como aqui mostra, ó, um momento positivo, que é aquele que faz isso aqui, traciona as fibras de baixo, comprime as de cima. Um momento positivo promove encurvamento positivo, que é encurvamento para cima. Tá? Um momento positivo seria esse momento aqui, promove encurvamento para cima, né? Encurvamento para cima, né, seria basicamente isso aqui. Ok? Essa seção é plana, né? Porque nossa análise para obtenção da forma ou da relação curvatura-momento se utilizou da hipótese de seção plana permanecer plana e ortogonal ao eixo longitudinal, tá? Então, encurvamento é para cima, né? Momento positivo promove encurvamento para cima.
ok? Momento positivo promove encurvamento para cima, né? Para cima. Então, momento positivo promove encurvamento para cima, e quanto maior o momento, maior o encurvamento, mas quanto maior a rigidez a flexão da viga, menos sujeito a encurvamento vai estar a viga, ou seja, quanto mais rígido for o material, maior o módulo de elasticidade, menos encurvamento a viga vai apresentar. E quanto maior o momento de inércia também, tá? Então, né, na viga, é interessante que a seção transversal retangular apresente uma altura maior do que a base, né? Uma altura maior do que a base, já que o momento de inércia é BH3/12. Então, quanto maior a altura, maior o momento de inércia. Aumentar a base não é tão eficiente, porque a base está elevada a 1, enquanto a altura está elevada a 3. Então, ter uma seção transversal de viga retangular com altura maior que a base é uma viga que apresenta uma maior eficiência, uma forma mais eficiente de combater o encurvamento, tá? A forma em I também é interessante. E a forma em I é interessante que o I esteja em pé, não deitado. Porque o I em pé apresenta um maior momento de inércia do que o I deitado, tá? Por isso que você posiciona a viga metálica dessa forma, tá? Com o I em pé, tá bom? Então, dito isso, gente, essa forma aí, a relação curvatura-momento, ela é importantíssima e vai ser importantíssima na análise de linha elástica ou na definição ou na avaliação da função de flexão. Tá bom? Da matemática, nós sabemos que a curvatura é igual a essa expressão daqui. Tá? Derivada segunda da função de flexão sobre 1 mais a derivada primeira elevada ao quadrado elevado a 3/2. Tá? Essa é a expressão matemática da curvatura, da função curvatura, que varia com x, já que o momento também varia com x. K depende de m varia com x, então K varia com x também. Tá bom? Antes de continuarmos, vale comentar o seguinte. A justificativa para Timoshenko usar uma convenção para o momento fletor contrária ao que o Hibbeler adota. Tá? O Timoshenko, famoso engenheiro do século passado, russo. Ele, né, representa o diagrama do momento fletor com a convenção positiva para baixo. Tá? Por quê? Porque momento positivo promove curvatura positiva. Curvatura positiva tende a promover deflexões para baixo. Então, essa foi uma forma de Timoshenko tentar associar a forma assumida pela viga, né, pela forma assumida da linha elástica da viga, pela forma assumida pelo diagrama do momento fletor. Então, se o momento fletor é positivo, né, que é o caso de uma viga biapoiada, né, o diagrama do momento fletor dessa viga biapoiada é justamente assim. Tá? Se você representa, né, utilizando a convenção de Timoshenko, positiva para cima. Positiva para baixo, desculpa. Se você usa a convenção para o diagrama do momento fletor positiva para baixo, a forma do diagrama do momento fletor vai ser mais ou menos essa daqui, que nos dá uma ideia de como vai ocorrer o processo de formação da viga, né? Qual a forma assumida pela linha elástica, tá bom? Então, essa foi a minha motivação para o Timoshenko usar como convenção no diagrama do momento fletor, né, o momento fletor positivo para baixo. Foi fazer com que, né, houvesse uma certa congruência entre a forma assumida pela viga, a forma assumida pela linha elástica e a forma do diagrama do momento fletor, tá? Usando convenção positiva do diagrama do momento fletor para baixo, porque o momento fletor positivo causa curvatura positiva promove, né, deslocamento, deflexão para baixo, tá bom? Então, dito isso, vamos voltar à nossa análise aqui.
a expressão fornecida pela matemática para a curvatura em função da função deflexão é essa daqui. Tá? É essa daqui. Existem artigos clássicos que avaliaram a função deflexão usando essa expressão aqui, né? Usando essa expressão aqui para a curvatura, tá? Usar essa expressão para a curvatura nos permite chegar a seguinte equação diferencial, tá? Ordinária, porque é em função de uma única variável, tá? V é uma função de uma única variável. Então, a equação diferencial ordinária em questão é essa aqui, ó. D2V dx2 menos, né? Não, ou igual, vou colocar igual. Não, vou colocar menos. Menos 1 mais dv dx a quadrado 3 sobre 2 que multiplica m de x sobre i. Ok? Ok? Quando eu substituo o kx por essa expressão daqui, eu vou ficar com d2v dx2 menos, né, o denominador que multiplica m de x sobre i, isso igual a zero, né? Então, essa seria a equação diferencial que governa meu problema de valor de contorno e que nos permite avaliar v de x, tá? Você resolve essa equação diferencial, encontra a solução geral e, a partir da aplicação das condições de contorno, você encontra a solução particular. Tá bom? Essa equação diferencial, ela é ordinária, porque V depende apenas de x. Tá bom? Ela é não linear, porque esse elemento diferencial aqui, né, ou essa derivada, desculpa, né, essa derivada de primeira ordem, ela está elevada a uma potência diferente de 1, então ela é não linear, tá? E também aqui vão surgir, né, termos que independem de V e suas derivadas, tá? Ou seja, ela não é homogênea, ok? Então, é uma equação diferencial ordinária, não linear, não homogênea, enfim. As técnicas para resolvê-la não são tão simples, tá? Não são tão simples. E há artigos clássicos que resolveram esse problema de valor de contorno e obtiveram as reflexões de algumas vigas resolvendo essa equação diferencial ordinária, tá? Não linear, tá? Não homogênea, tá bom? De segunda ordem. A gente não pode afirmar que é de segunda ordem, porque é de segunda ordem, desculpa, não linear de segunda ordem, uma vez que o maior termo diferencial aqui em questão, a maior derivada em questão é de segunda ordem, tá? Derivada de segunda ordem. Então, a derivada é uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, não linear, não homogênea, tá bom? Porque vão surgir aqui termos, né, que não dependem de ver e suas derivadas. Então, dito isso, não há uma solução, não seria uma solução simples, tá? No entanto, a maioria dos elementos estruturais que são projetados, eles são projetados para o regime de pequenos deslocamentos e deformações. Significa que as deflexões que vão surgir nessa viga, ou nas vigas que nós vamos analisar, elas precisam ser muito pequenas. Muito pequenas. Do contrário, você não vai estar satisfazendo o estado limite de serviço, né? Vai estar comprometendo a funcionalidade da viga. Então, V de x vai assumir geralmente valores muito pequenos.
de tal forma que o processo de deformação que toda e qualquer viga vai estar sujeita vai ocorrer, mas ela é imperceptível, ou deve ser, na maioria das estruturas projetadas, de obras civis, né, ou de eixos de máquinas, devem ser, né, as deflexões devem ser imperceptíveis a olho nu, de tal forma que, por exemplo, numa máquina, um eixo de máquina não comprometa a funcionalidade da máquina, não diz respeito apenas à segurança, ao surgimento, né, de fissuras que possam promover, né, um comprometimento da durabilidade da máquina ou da durabilidade do elemento estrutural. Então, na máquina em questão, né, grandes deflexões ou grandes deslocamentos ou grandes deformações ou deflexões ou deformações não muito pequenas podem comprometer o funcionamento da própria máquina, né, as engrenagens, os encaixes, enfim. Então, geralmente, quando se trata de máquinas ou de obras civis, que nesse caso, né, você tem que satisfazer o projeto arquitetônico que projetou uma viga reta, né, você precisa dar segurança aos usuários da edificação, né, de tal forma que eles não observem grandes deflexões, ou não percebam, na verdade, não percebam as deflexões a que as vigas estão sujeitas, muito menos o surgimento de fissuras. Então, geralmente, obras civis ou máquinas ou eixos projetados para máquinas ou vigas projetadas para obras civis, esses elementos estruturais estarão sujeitos a um regime pequeno de deslocamento de informações, né, imperceptíveis a olho nu. Então, o V de X deve ser, a priori, muito pequeno. Muito pequeno. Se V de X é muito pequeno, ao longo de toda a viga, a sua primeira derivada, a sua variação ao longo de toda a viga também vai ser muito pequena. Tá? A consequência de assumir V de X muito pequeno vai ser que a derivada de V em relação a X também vai ser muito pequena. Tá? Então, dito isso, se dv de X também é muito pequeno, o quadrado dele é menor ainda. E quando compara-se a 1, pode ser naturalmente desprezado. Tá? Então, se desprezarmos dv de dx ao quadrado em relação a 1, eu vou ficar com, no denominador aqui da minha curvatura, com 1 mais um valor muito pequeno ao quadrado, que vai ser menor ainda, desprezível em relação a 1, resultando basicamente ou aproximadamente em 1 elevado a 3 meios, que é 1. Então, eu posso aproximar a minha curvatura pela segunda derivada da minha função de deflexão, que é o que nós vamos fazer para resolver ou para avaliar as deflexões de vigas, tá? Desprezar dv dx ao quadrado em relação a 1, uma vez que nós vamos assumir o regime pequeno de deslocamento e deformações, tá bom? Com isso, nossa análise simplifica bastante, bastante, quando eu assumo um regime pequeno de deslocamento e deformações. V de x vai ser muito pequeno, dv de x, que é a variação de v em relação a x, vai ser também muito pequeno, ao quadrado menor ainda, desprezível, pode ser desprezável em relação a 1, então eu vou ficar com basicamente 1 mais um valor muito pequeno, desprezível em relação a 1, elevado a 3 meios, que vai dar 1, aproximadamente 1. Com isso, facilitamos muito a nossa vida. Então, apesar de termos esses artigos clássicos que resolveram esse problema de valor de contorno, essa equação diferencial ordinária, de segunda ordem, não linear, não homogênea, para alguns casos de vigas, para facilitar a nossa viga e chegar a valores práticos que são muito próximos aos encontrados na prática, porque desprezar dv dx em relação a 1, principalmente quando está elevado ao quadrado, é algo bastante razoável para o regime pequeno de deslocamentos e deformações. Com isso, eu vou, né, ao invés de usar essa expressão fornecida pela matemática, né, pela geometria diferencial para a curvatura, eu vou aproximar minha curvatura pela segunda derivada da função deflexão, d2v dx2, que vai variar com x. Tá? Com isso, eu simplifico demais também essa minha equação diferencial, né? Simplifico demais. E vai governar o meu problema. Basicamente, eu vou ficar com d2v dx2, que depende de x,
igual a m de x sobre EI, tá? Então, essa equação diferencial ordinária, nesse caso aqui, linear, né? Porque nós não temos V nem suas derivadas elevado a uma potência diferente de 1, tá? Temos apenas, na verdade, a segunda derivada de V elevada a 1, igual a mx sobre I. Então, é a equação diferencial ordinária, linear, de segunda ordem, não homogênea, porque eu tenho um termo aqui que independe de V e suas derivadas. No entanto, como só surgiu aqui a segunda derivada de V, posso usar o método da integração direta, tá? Posso usar o teorema fundamental do cálculo, tá? Aplicado na segunda derivada para obter a primeira e aplicar novamente o teorema fundamental do cálculo na primeira derivada para obter V de x. Então, essas duas integrações vão fazer surgir aí constantes de integração, na verdade duas, que vão ser resolvidas, né? Essas duas constantes de integração que surgem na solução geral vão ser resolvidas a partir da aplicação das condições de contorno, tá bom? Do problema. Ok? Então, usando essa simplificação, aproximando a curvatura pela derivada segunda de V em relação a x, nós obtemos uma equação diferencial ordinária, né, que governa o meu problema muito mais simples de ser resolvida, tá? Que pode ser resolvida usando o método da integração direta. Tá bom? Ok? Então, com isso, nós finalizamos essa aula, tá? Integrando essa equação diferencial que governa o meu problema, eu obtenho a solução geral, aplicando as condições de contorno, solução particular, que é aquela que nos interessa, que vai nos permitir calcular essas flechas, ou essas deflexões máximas nessas vigas, por exemplo. Tá? Então, com isso, eu concluo essa aula introdutória de deflexão de vigas, ou análise de deflexão de vigas, onde nós conceituamos linha elástica, que é a forma assumida pelo eixo longitudinal da viga durante o processo de deformação, tá? É a linha elástica. Linha elástica porque a gente vai supor que a nossa viga está no regime elástico, vale a lei de Hooke, que foi aplicada aqui na dedução da relação curvatura-momento, tá? Então, nossa viga, nós vamos supor que ela está no regime elástico, então é linha elástica. Conceituamos função de deflexão, que vai nos permitir, né, obter uma expressão para ela, e a partir dessa expressão, desenhar o gráfico de V de x e obter a linha elástica, que é a forma assumida pelo eixo longitudinal da viga no processo de deformação. E, a partir da relação curvatura-momento e da aproximação da curvatura pela segunda derivada de V em relação a x, né, supondo o regime pequeno de deslocamento de deformações, nós encontramos a equação diferencial governante do nosso problema. Tá? Com isso, nós concluímos essa aula introdutória de deflexão de vigas.